Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo, fazer nossas reflexões a respeito de uma das parábolas de Jesus. E antes de começarmos, vamos fazer uma pequena prece para que todos nós sintonizemos com o alto e estejamos com corações e mentes abertos para as explicações, as reflexões que formos fazer essa noite. Senhor Jesus, amigos espirituais, nossos mentores dessa casa, nós rogamos a permissão para iniciar esse trabalho. Nós pedimos a sua proteção, Jesus, a proteção desses nossos irmãos encarregados de auxiliar nessa deliberação da casa. Que todos possam estar aqui, nesse momento, nos intuindo, nos auxiliando, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos compreender mais um dos grandes ensinamentos que o Mestre Jesus quis deixar para nós. Esteja conosco, Mestre, como o Senhor sempre esteve, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A parábola dessa noite chama-se O Administrador Infiel. Nós sabemos que Jesus falava por parábolas porque ele gostava de pegar situações do cotidiano das pessoas, situações que eram comuns à vida das pessoas, para exemplificar e daí tirar os ensinamentos que ele gostaria de deixar para todos aqueles que o ouviam na época. Essa parábola, o administrador infiel, ela está em Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 13. E ela é uma das parábolas mais intrigantes que nós temos nos evangelhos. Por quê? Porque à primeira vista, e a leitura dela vai fazer com que vocês percebam isso, à primeira vista, ela dá uma impressão que Jesus se contradiz, porque ele nos incita a exaltar uma pessoa que a princípio tem um comportamento equivocado. O que de logo, quando a gente lê, a gente percebe que alguma coisa está errada. Mas Jesus gostava, é bom que a gente fale isso, Jesus gostava um pouco de escandalizar. Jesus gostava que a gente ficasse assim meio de orelha em pé, digamos assim, para entender. Ele queria que a gente refletisse, né? Que a nossa reflexão é o que importa. A gente não deve esperar que as coisas venham de bandeja para nós. É preciso que nós transformemos todas as informações que a gente recebe em conhecimento. E era isso que Jesus fazia. Hoje, nós temos a certeza do componente terapêutico que essas parábolas têm para as nossas vidas, se nós soubermos aplicá-las e entender, né, o seu verdadeiro sentido. Então vamos lá. O administrador infiel. Eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia cuja tradução a gente tem mais afinidade. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. Não sei o que farei, ou melhor, já sei o que farei, para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse a outro:
E tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse, toma a tua conta e escreve 80. O senhor, louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz eram os profetas, eram os seus seguidores, na verdade, né? Seus discípulos, não os profetas, seus discípulos. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções, a gente vai encontrar não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas a tradução que a gente prefere é não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É importante, vocês vejam que, aparentemente, nessa palestra, nessa história, nessa parábola, o servo, o administrador, age desonestamente com o seu senhor. Por quê? Porque ele pega as dívidas do senhor e reduz para que esse senhor lhe perdoasse. Mas, na verdade, a gente vai ver que não é bem assim. Como que a gente começa a entender o sentido dessa parábola? Em primeiro lugar, naquela época na Palestina, havia um costume que era o administrador, ele podia emprestar os bens do seu senhor. Mediante esse empréstimo desses bens, ele incluía ali ele não era pago pelo senhor por isso, mas ele incluía ali um valor a mais para que fosse a sua própria remuneração. Ou seja, se ele emprestasse 1.000, no dinheiro de hoje, vamos dizer, se ele emprestasse R$1.000, ele colocava na dívida R$1.100. E quando o devedor fosse pagar, os R$100 ficavam para ele e os 1.000 retornavam ao seu senhor. Ele fazia isso, era um costume da Palestina que isso fosse feito. E foi o que esse servo, esse administrador fez. Ele foi chamado pelo senhor, porque o senhor ouviu boatos que ele estaria dilapidando o seu patrimônio. E de imediato, ele o chamou, fez o questionamento a ele, se ele estava realmente fazendo isso, e queria a confirmação através dos livros contábeis. Ele sabia que através daqueles livros o senhor iria ver que havia uma dilapidação do seu patrimônio. Então o que ele faz? Ele o demite. Esse senhor, o seu senhor, ele age com 2 grandes características: justiça e misericórdia. Por quê? Porque era sabido que quem agisse dessa forma, quem agisse desonestamente e essa cobrança a mais na dívida do senhor era permitida, mas não era uma coisa legal, era possível de ser preso. Então esse senhor poderia denunciá-lo e ele ir à prisão, mas ele não fez isso. Ele foi justo porque ele o demitiu. Da primeira vez, quando ele ficou sabendo que esse servo estava dilapidando seu patrimônio, ele imediatamente o demitiu e pediu os livros para que ele checasse essa verdade desses fatos. E foi nessa hora que ele arrisca
fazer uma jogada, digamos assim, para que ele não perdesse o emprego, onde ele fala: eu não sei fazer outra coisa. Como eu vou fazer se o Senhor me demite? Como eu vou viver? Ele não queria mendigar. A gente sabe que naquela época a mendigância era inclusive profissional. Você tinha uma autorização do Estado para mendigar. Você tinha uma permissão para mendigar. Era uma profissão ser mendigo naquela época. Então, o que acontece? Ele arrisca. Ele arrisca na misericórdia que ele viu que o Senhor teve com ele de início, não o denunciando. Ele arrisca e vai, pega as dívidas que ele tinha, os documentos que ele tinha das dívidas do seu senhor e abate, na verdade, aquilo que era dele, a parte que era dele, porque ele cobrava juros em cima da dívida real do seu senhor. Então, ele fazia o que a gente chama hoje de uma agiotagem. Ele cobrava uns juros de um dinheiro que não era seu. Ele se enriquecia de uma propriedade que não era sua. Ele se beneficiava de uma propriedade que não era sua. Então, a gente percebe que tem algo de estranho nisso, porque se isso era permitido, mas era uma forma não muito moral de enriquecer, embora fosse um comportamento que acontecia na época, o Senhor, sabendo disso, o perdoa. E ele diz que ele fez bem, o louva por ter angariado amigos. E nós sabemos que na nossa existência, né, a gente tem o dever de angariar amigos. Mas quem são esses amigos? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas a quem ele procurou agradar para que no momento de necessidade ele tivesse de quem se socorrer? Foram esses devedores. E a gente traz para nós essa situação de justiça e misericórdia, porque é justiça e misericórdia que Deus tem por nós. O mordomo, ele apostou na misericórdia do seu senhor, que já tinha demonstrado essa misericórdia inicialmente. Então ele apostou, né? Ele jogou alto. Ele falou: bom, agora eu vou fazer essa jogada, eu vou tirar essa parte que me pertence, eu vou abrir mão disso que seria meu, em cima de uma coisa que não era dele, e vou ganhar a simpatia dessas pessoas. E o senhor dele tinha duas alternativas naquele momento. Ele poderia dizer aos devedores: não, venham todos aqui e eu vou rever essas dívidas, vou desconsiderar aquilo que ele falou e quero receber na íntegra o que está nos documentos. Ele poderia ter falado isso, o que causaria um transtorno muito grande, porque as pessoas iriam se revoltar contra ele, iriam achar que ele era miserável, porque ele estava tirando um benefício que eles tinham sido concedido por quem o representava. Então ele foi muito sábio, ele foi muito inteligente, ele foi muito prudente, na verdade, né? Ele optou por enaltecer o seu administrador, porque ele entendeu que o administrador, fazendo aquilo, ele teve mais sensibilidade do que aqueles que o seguiam, que ele chamava dos filhos da luz. Porque essa sensibilidade dele, embora material, era uma sensibilidade de auxílio, queria auxiliar, que não deixava de auxiliar aqueles que estavam naquela condição, naquele momento de devedores. Os donos de propriedades na época, como sempre foi na humanidade, sempre lucravam. E a gente sabe que nem sempre as riquezas provêm de causas nobres, nem sempre as riquezas são puras no sentido de não haver nenhuma injustiça ligada a elas, né? Então ele enaltece isso porque no fundo ele sabe que por trás
daquela riqueza, por trás daquela possibilidade de ter mais que o outro, existia, com certeza, como quase sempre há, uma certa injustiça. Espiritualmente falando, quando Jesus diz granjeai amigos, porque as maiores riquezas do mundo foram feitas dessa forma, muitas vezes injustas, ele quer nos levar ao entendimento de que, assim como esse Senhor, ele também, o nosso Pai, tem misericórdia por nós. Porque nós também agimos da mesma forma que esse mordomo infiel. Nós também somos detentores de coisas que não são nossas. E nós lucramos com coisas que não nos pertencem. Deus nos concede bens por empréstimo. E nós nos apropriamos desses bens como se fossem nossos e como se deles nós pudéssemos fazer o uso da maneira que nós quiséssemos. Emmanuel, nesse livro chamado Pão Nosso, nos capítulos 111 e 112, ele trata de dois trechos dessa parábola. E ele fala, Emmanuel, Espírito Emmanuel, que é um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E ele fala para nós que nós todos somos administradores infiéis dos bens que a providência divina nos confiou. Todos nós, quando partimos, não levamos conosco nem o nosso corpo, ou seja, nem o corpo é propriedade nossa. Nós, às vezes, temos riquezas, e essas riquezas que nós achamos e entendemos que são nossas, nós não compartilhamos com ninguém. Nós vivemos exclusivamente para nós e usufruímos dela exclusivamente para nós. Esses amigos a quem o Senhor se refere e que Deus quer nos mostrar e que Jesus quer nos ensinar, esses amigos são as pessoas que cruzam o nosso caminho. São aquelas pessoas que passam por nós, muitas em condições muito difíceis. E nós sabemos que no mundo não existem vítimas inocentes. Nós sabemos que todas as pessoas e todas as vezes que nós passamos por dificuldades é porque nós precisamos passar por aquilo, por alguma dívida que contraímos. Isso é certo. Então, quando a gente vê uma pessoa numa certa dificuldade, é o caso desses irmãos, né, da parábola, os irmãos que estavam em dívida, estavam naquela dificuldade, e ele amenizou, tirando parte dessa dívida, esse mordomo ameniza aquela dificuldade deles. Jesus, na verdade, nos propõe que a gente imite. Quando ele enaltece esse mordomo infiel, essa palavra infiel, na verdade, ela não foi muito bem utilizada, talvez não seja essa a palavra, né? Mas a gente tem na Bíblia, assim como em várias obras, nós temos a questão das traduções, né? As traduções muitas vezes não retratam a palavra que de fato foi dita por Jesus naquele momento. Em todas as obras de todos os tempos a gente tem essa dificuldade, ainda mais naquela época onde se falavam muitas línguas, onde os evangelhos foram escritos em grego, onde a língua que eles falavam era o aramaico, onde eles estavam sob o domínio romano que falava latim, ou seja, eram muitas línguas, eram muitas palavras, era muita mistura. Então a gente pela leitura e pela compreensão da parábola, a gente deduz que infiel não seria o termo mais adequado para esse mordomo. Mas enfim, a gente tem encontrado nas obras essa palavra, né? Mas Jesus nos propõe que sigamos o ensinamento, a atitude, na verdade, do mordomo dessa parábola. O que ele fez? Todos os bens que ele tinha e os bens que ele adquiria através daqueles juros a mais que ele cobrava, não era dele, era do seu senhor. E ele lucrava com aquilo, como nós.
Nada que nós temos nos pertence. Basta ver que muitas vezes existem pessoas muito ricas e que quando morrem, os filhos que seriam os herdeiros, em pouco tempo dissipam toda aquela fortuna. O que significa isso? Significa que aquilo não era para ser dos filhos. Aquilo, na verdade, era um compromisso dos pais. Os filhos têm outros compromissos. Então, a gente vê que essas coisas não nos pertencem, né? Quando os pais perdem os filhos, por exemplo, um casal que perde um filho, a gente diz assim, nossa, mas como que aconteceu isso? Ele perdeu esse filho? Não, esse filho, na verdade, não pertencia a ele. Os nossos filhos não pertencem a nós. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos da solidariedade divina, dessa bondade, dessa piedade, caridade que Deus tem por nós. E quando Deus nos coloca no caminho de alguém que está necessitado, Ele, na verdade, nos permite que a gente empreste os nossos ombros para que essa pessoa diminua a sua dor. E nós somos, na verdade, instrumentos da providência divina. E é isso que a parábola quer dizer. Então, voltando, não somos detentores de nenhum dos bens que estão ao nosso dispor, né? Com a morte, até o nosso corpo é entregue. Então, nós não somos donos sequer dos nossos corpos, né? Nós somos, na verdade, administradores dos bens que nos são confiados. Então, todas as dádivas que são confiadas a nós são, na verdade, propriedade do nosso Criador. E o que a gente faz com elas? A modelo, a exemplo do que o administrador dito infiel fez. O que a gente faz com essas dádivas? O mesmo que ele fez. Ele foi ao encontro do outro, ele acreditou na misericórdia divina e ele auxiliou, na esperança de também ter angariado amigos, porque ele sabia que na hora da necessidade ele precisaria daqueles amigos, e assim é conosco. Quando nós ajudamos, quando nós auxiliamos, quando nós minoramos o sofrimento das criaturas, nós estamos angariando amigos. A caridade é a nossa disposição de servir. Isso faz com que nós angariemos amigos. E a gente não pode esquecer que quando a gente ajuda alguém e a gente diminui o seu sofrimento, a gente interfere no débito que aquela pessoa tem. Mas isso é por permissão divina, porque a gente não conseguiria isso se não houvesse uma permissão divina, né? Então, toda vez que nós auxiliamos um irmão, nós estamos, na verdade, auxiliando a nós mesmos. E nós estamos não só angariando um amigo, porque ninguém está só. Todos nós estamos acompanhados por espíritos que já nos antecederam, que partiram antes de nós. E quando nós fazemos alguma coisa a alguém e os espíritos que são simpáticos a ele, que estão junto dele naquele momento, anotam o nosso nome numa caderneta. E quando nós precisarmos, eles vão estar lá, atentos para nos auxiliar. E é por isso que Jesus nos incita a seguir o exemplo desse mordomo. Deus age através dos seus filhos. É uma honra servir, deve ser uma honra para nós servirmos de instrumento da providência divina. Nós somos, na verdade, mecanismos de intercessão. Se nós vivemos só por nós, se nós vivemos utilizando das dádivas que Deus nos concede, só em nosso próprio benefício, a exemplo do que inicialmente fazia esse mordomo infiel, nós estamos negando a nossa fé, nós estamos negando a nossa condição de filhos de Deus. Nós estamos vivendo só para nós. E quem vive só para nós, quem vive só para si, não consegue angariar essas simpatias
que nos socorrem nas horas de dificuldade. E a gente sabe que o nosso passado traz muitas atitudes equivocadas. O nosso passado, se nós fizermos uma viagem para as mais diversas encarnações que nós já tivemos, nós vamos ver no decorrer delas quantos débitos nós contraímos. E a nossa dívida é grande. Então, angariar simpatias, angariar amigos através de sermos instrumentos da providência divina, da bondade de Deus, é uma forma de minorar não só a dor do irmão, mas minorar também a dor nossa. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante: o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós amamos, quando nós demonstramos esse amor através da caridade, através do exercício do bem, através da nossa solidariedade, através da nossa doação do nosso tempo, que a única coisa que na verdade pertence a nós é o tempo. Esse nós podemos trabalhar com ele da maneira como nós quisermos. O nosso tempo é a nossa maior propriedade, é a nossa talvez única propriedade. Então, quando nós usamos esse tempo para auxiliar aqueles que estão precisando, nós estamos realmente fazendo uso da única coisa que nos pertence. E estaremos também atentos ao ensinamento maravilhoso que essa parábola quis nos trazer. De uma forma assim, estranha, né? De uma forma um pouquinho complicada, um pouquinho estranha, porque a princípio é importante a gente entender que a leitura que a gente faz dos evangelhos, da Bíblia, na verdade, ela tem muito a ver com a nossa condição, com a condição de cada um. Cada um você pode conduzir ou incitar uma guerra através da leitura da Bíblia, como você pode estabelecer uma grande paz pela interpretação da Bíblia. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado na interpretação, a gente tenha cuidado na escolha das traduções que a gente escolhe para ler, tenha cuidado nas coisas que a gente ouve a respeito da Bíblia. Nós temos que ter as nossas próprias convicções. A nós cabe estudar. Como disse Emmanuel a Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Estudo, estudo, estudo. É assim que a gente consegue entender e aplicar às nossas vidas esses belos ensinamentos que Jesus nos deixou. Eu queria só para encerrar, deixar para vocês a dica de ler esse livro Pão Nosso, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, e as mensagens são passagens bíblicas que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, explica. E nos capítulos 111 e 112, como eu disse inicialmente, mas para reforçar, ele vai falar exatamente de 2 pequenos trechos dessa parábola. E Emmanuel vai explicar para nós o significado, o que Jesus quis nos dizer com essa parábola tão intrigante e tão espetacular. Que nós possamos hoje sair daqui melhores do que nós chegamos. Que nós estejamos na paz do Senhor. E eu quero aproveitar e fazer um convite para que estejam aqui novamente na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, para o estudo de mais uma palestra. Dessa vez, a parábola do joio e do trigo, que vai estar sob a responsabilidade da nossa querida amiga Valéria. Tenham todos uma excelente noite.